De volta aqui, vamos falar sobre o que é o resumo e como fazê-lo. De acordo com o dicionário, um resumo significa a exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos das características básicas de alguma coisa com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre seu sentido. Ou seja, é você saber colocar em poucas palavras, muitos significados. O objetivo será mostrar para o leitor de forma simples e objetiva tudo o que você fez, tudo que você realizou, as conclusões que você chegou, as ferramentas que você utilizou. Lembrando que resumo não são exigidos em todos os PINs, então você tem que estar atento lá ao seu manual. Existem basicamente dois tipos de resumo, o descritivo ou o informativo. O descritivo, ele é um pouco mais curto, onde você descreve os tópicos principais de forma bem breve. Então, geralmente é esse modelo que é assumido nos PINs. Então, você tem que considerar quem vai ler o seu trabalho. Independente do nível de instrução, a pessoa tem que ler o seu resumo e saber o que tem naquele conteúdo. Independente se seja um artigo técnico demais, uma pessoa que leia o seu resumo, ela deve compreender o que você tratou em todo o assunto. Então, no resumo, você vai causar a curiosidade. Você vai despertar o desejo da pessoa de ler ou não aquele projeto. Inclusive, lembrando que o seu projeto ele será usado como modelo para outras pessoas. Se você o disponibilizar, por exemplo, no Passeio Direto, em outras plataformas que você pode colocar o seu trabalho acadêmico para serem baixados, outras pessoas vão se inspirar nesse mesmo modelo para escrever o delas. Então, tomara que você consiga fazer um bom trabalho e passar uma boa ideia do que é o seu trabalho no resumo e, dessa forma, inspirar os outros colegas que vierem depois a usar o seu trabalho, o seu projeto como modelo. Um dos pontos altos de qualquer trabalho acadêmico é se você consegue perceber ao longo da sua pesquisa alguma problemática que demanda alguma intervenção, alguma solução, ou que você pelo menos sugira alguma melhoria. Eu já deixei como modelo um resumo aqui na plataforma que eu quero ler e fazer alguns comentários com vocês. O presente projeto integrado multidisciplinar é um relatório de pesquisa que foi realizado tendo como enfoque principal abordar os aspectos gerais e específicos em fundamentos da administração, comunicação empresarial e tecnologias da informação e comunicação na empresa Renova Energia S.A., uma empresa do setor de geração de energia por meio das fontes renováveis. É um tópico frasal longo, porém completo. Qualquer pessoa que chegar a esse meu resumo, que não leia todo esse restante aqui, só com esse tópico frasal, ela já vai ter uma ideia geral de tudo que tem dentro do seu projeto. Então, esse tópico frasal é o mais importante. Nele, você tem que tomar o cuidado de colocar as informações principais e relevantes, porque ele acaba sendo o tópico mais importante do seu resumo. E não sei se vocês perceberam aqui, olha, a plataforma já deixa o formato certinho aqui para você fazer o seu resumo. Geralmente não tem parágrafo, é um texto, é um parágrafo único, né, por inteiro. É um texto único por inteiro, nesse formato aqui. Então, esse meu tópico frasal, ele responde, vou dar uma separação aqui só para a gente compreender. Quando eu pego esse tópico frasal aqui, ele responde exatamente aquela pergunta que eu tenho lá no manual de instrução. Olha só, qual que é a característica principal do meu PIN? Está dentro dessa pergunta que foi feita. Como é a gestão empresarial em termos das teorias gerais da administração, comunicação empresarial interna e das técnicas de informática relativas ao uso das tecnologias da informação e comunicação para a empresa, no meu caso, Renova S.A., é uma pergunta. Essa pergunta eu a respondi lá no resumo. Então, uma dica que eu vou deixar para vocês, se tiver dúvida sobre a questão do seu resumo, você vem aqui no seu manual e pega aqui, ó, o objetivo principal e os objetivos específicos e coloca com outras palavras no seu resumo. Claro, desde que o seu trabalho tenha seguido exatamente o que está aqui. Mas como nós comentamos lá atrás, uma vez que você montou o esqueleto do seu trabalho em cima do seu índice, do seu sumário, então eu creio que você trabalhou tudo em cima aqui do seu sumário, tudo em cima aqui do que está sendo pedido no manual. Então, objetivamente, o seu resumo também vai ser em cima do que está ali no manual, dos objetivos gerais e específicos. Foi o que eu coloquei aqui. Eu apenas mudei as palavras. E na continuação, aí eu vou especificar um pouco mais, ó.
Em fundamentos de administração, no que tange ao modelo administrativo estratégico adotado pela companhia citada, ênfase para as principais práticas organizacionais. Então, aqui eu resumo um pouco mais do que eu falei de fundamentos de administração. Além disso, foram levantadas as ferramentas e tecnologias utilizadas para uma efetiva comunicação interna com seus colaboradores, com foco principal no real funcionamento da eficiência da comunicação empresarial interna, amparada pelas novas tecnologias da informação e comunicação. Exatamente o que foi pedido lá no manual, eu realizei no trabalho e eu coloquei aqui. Viu como é fácil dessa forma? Obteve-se um resultado satisfatório das informações, permitindo uma visão crítica das experiências práticas amarradas às teorias desenvolvidas nesse trimestre. Ademais, foram observadas falhas no sistema de comunicação e foram feitas sugestões de melhorias em decorrência dessas observações. Claro que isso aqui você só vai colocar caso você tenha observado algum aspecto que possa ser melhorado, mas nunca assim, dizendo que vocês aconselham que se mude alguma coisa, que se altere alguma coisa para alguma empresa. A palavra mais indicada é que sugere, né, que a empresa tenha algum tipo de melhoria. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de fontes primárias e secundárias e, através do site da companhia, obteve-se um volume consistente para análise do comportamento adotado nas áreas acima citadas e a conclusão objetiva desse projeto. Ou seja, aqui no final eu termino falando das fontes que eu utilizei. E assim ficou o meu resumo, tá? Então, não é o mais perfeito de todos? Não, eu não sou uma escritora com experiência, que tenho grande experiência na área, mas está dentro do que é pedido no resumo, que são os tópicos mais fundamentais, alguma coisa de especificidade dentro da matéria, o que eu usei para fazer a pesquisa, o que eu observei, e assim eu concluo com algumas palavras-chave que mais aparecem no meu projeto. Então, isso é um resumo, tá? Dentro do PIN, né, que eu estou usando como modelo, que é o PIN 1, que fala a respeito desse conteúdo. Então, tá aqui mais ou menos o que vocês podem fazer do de vocês, como eu disse, seguindo aí o próprio manual. Aqui no comecinho, vocês coletam aqui algumas ideias do que vocês vão colocar lá no manual. Claro, desde que tenham desenvolvido o PIN, de novo, em cima do que está sendo dito aqui, tá? E como vocês observaram, sempre usando uma linguagem impessoal, na terceira pessoa do singular, jamais expondo ideias ou sentimentos próprios, de jeito nenhum isso pode ter no trabalho acadêmico. Tá bom? Então esse foi o nosso resumo, a nossa aula sobre resumo. De acordo com o dicionário, uma conclusão é um ato ou efeito de concluir alguma coisa. Um processo de levar a termo. Finalização. É o ensinamento que se extrai de um texto ou fato, ou seja, a moral do assunto. Essa é a conclusão, é a sua observação final, é a sua discussão, a sua ideia, é aquilo que trouxe para você de aprendizado. Isso é o que tem que ter na conclusão. Uma dica pessoal que eu te dou é que você faça primeiro a sua revisão do seu PIN antes de fazer as suas considerações finais, a sua conclusão. Por quê? Muitas vezes você vai levar aí em torno de 15 dias ou mais para desenvolver o seu projeto, e aí você já vai ter esquecido aquilo que você escreveu. Então, é legal você fazer essa revisão, já ir lendo todo o seu PIN, já fazendo a revisão, e aí no final você faz a sua conclusão, as suas considerações finais, porque aí vai estar fresco na sua memória. Coisas importantes que tem que ter na sua conclusão, e que eu fui aqui no manual só para mostrar para vocês, uma questão que é a seguinte: qual era o ponto central do meu projeto? Aqui, no caso, eu teria que responder essa pergunta no meu projeto, ó. Como é a gestão empresarial em termos das teorias gerais da administração, comunicação empresarial interna, das técnicas de informática relativa ao uso das tecnologias da informação e comunicação para, no caso, a Renova Energia, que foi a empresa que eu escolhi. Então, eu chego no final do meu projeto, vou fazer minha conclusão, eu devo me perguntar, eu consegui responder essa pergunta? Eu consegui, de fato, o objetivo principal da minha pesquisa? Então, de repente, para você fazer a sua conclusão, você pode até mesmo usar essa parte aqui do seu manual do PIN para falar da sua conclusão. Se você realmente, no desenvolvimento das matérias, você conseguiu responder esses questionamentos. Voltando lá, há um professor no YouTube que eu aconselho que vocês vejam os vídeos dele. A didática dele é muito interessante, é o professor Evandro Queiroz. Ele coloca aqui 5 tópicos essenciais de uma boa conclusão, que eu coloquei aqui para vocês. Resultados obtidos, né? Você vai colocar ali no começo da sua conclusão os resultados que você obteve com a sua pesquisa, com o seu estudo, os benefícios que o seu trabalho pode trazer e as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho aí, tanto no campo da pesquisa, quanto de alguma descoberta, alguma problemática em relação ao projeto ou à aplicação das teorias
dentro do seu estudo de caso. Também se o seu trabalho ele abre portas para outros pesquisadores que, porventura, no futuro vão utilizar do seu projeto, do seu trabalho, se ele estiver disponível a público, para também realizar as suas pesquisas. E as suas impressões finais, sem ter uma linguagem pessoal. Lembrando sempre que trabalho acadêmico nunca pode ter uma linguagem pessoal. Sempre vai usar o estilo de uma linguagem na terceira pessoa do singular. Aqui eu deixei um exemplo da minha conclusão final a respeito do projeto que eu estou fazendo, PIN 1. E aí uma outra dica que eu quero deixar para vocês é o site do Passei Direto. Você vai encontrar inúmeros exemplos de PINs aqui que você pode encontrar algum que tenha a ver com a matéria, com as disciplinas que você está desenvolvendo e dar uma olhadinha como que o pessoal faz, como que eles desenvolvem, resumo, introdução, conclusão, e isso também ajuda bastante. Você pegar referências. Nós aprendemos uns com os outros. Você não vai plagiar, não vai copiar, mas você pode pegar como exemplo e mudar talvez algum exemplo que esteja dentro do seu contexto com as suas palavras. Óbvio, a sua conclusão tem a ver com o seu projeto, não com o projeto de outra pessoa. Mas, de repente, você pode usar palavras, o estilo da linguagem que a pessoa utilizou num projeto que pode te ajudar. Então é isso. Vamos até a próxima aula. Obrigada.